Na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, então no capítulo 8, página 55, então escolhi a palavra safadinho. Então a palavra safadinho, aqui onde moro, na região Nordeste, utilizamos para dar características ou qualidades a uma pessoa que é esperto, uma pessoa que procura fazer suas ações de modo divertido. A exemplo de Macunaíma, que buscava sempre, através de suas espertezas, se dar bem na vida. Então, o mesmo quando se tratava da questão do sexo, ele utilizava a palavra ou a frase "vamos brincar". Então, ele, diante daquela situação, ele dava uma de esperto e conseguia seus objetivos. Então, para esse tipo de pessoa e tipo de ação dessa pessoa, a gente chama de safadinho. Já na questão 2, eu escolhi a palavra abacaxis, o qual podemos usar a palavra no singular, abacaxi. Então a gente também usa essa palavra para denominar uma situação de um problema que acontece no cotidiano de uma pessoa. Então, quando uma pessoa faz algo errado, a gente pode utilizar. Então, você tem que sair desse abacaxi. Você que vai descascar o abacaxi. Então, se refere também a problemas do cotidiano. Então, é empregado também muito o nome dessa fruta para se referir a uma situação de problemas enfrentados no dia a dia. Então, o nome dessa fruta se encontra na página 30, do capítulo 5. Com relação à carta para as Icamiabas, então a questão irônica que o autor utiliza no texto, acredito que o mesmo se refere à questão da linguagem nacional, linguagem brasileira, que é utilizada através da gramática e também da fala do povo brasileiro. Então, na questão do vocabulário, então palavras utilizadas e que varia de região para região. Então, acredito que cada palavra, então, dependendo da região, tem um significado e que a gramática vai transformando o significado dessas palavras de maneira que as pessoas vão tendo acesso e cada vez mais vai buscando se aperfeiçoar na questão linguística. Então,
a nossa língua é uma língua vasta, em que cada dia há transformações. Então, acredito que o autor quis se referir a essa questão. Então, vamos nos aprofundando cada vez mais nessas questões, né? Onde também o mesmo retrata as questões sociais de São Paulo, por exemplo, né? Do Amazonas, e como Mário de Andrade é um autor que buscou conhecer a realidade de nosso país, então a questão da formação do povo brasileiro, então significa que cada vez mais iremos construir a nossa linguagem de forma adequada. Então, de acordo com essa página 57, então, qual se refere aqui a carta sobre a língua portuguesa, também chamada lusitana. Então, isso faz com que tenhamos um entendimento que o autor se refere à linguagem utilizada por nós brasileiros. Então, essa é a minha análise do texto. Então, é um texto muito longo, não sei se a minha fala corresponde à verdadeira interpretação ou análise que deveria fazer do texto, mas então foi um pouco que eu entendi, apesar do tempo não ter sido suficiente para realizar a leitura como deveria ser. Então, desde já, meu boa noite e peço desculpa se não atingir os objetivos propostos pela atividade.